Olá pessoal, professor Arthur por aqui. E agora a gente vai para a montagem 1 usando um componente LDR. Relembrando que o LDR é um resistor dependente da luz, ou seja, a resistência desse componente vai ser alterada conforme a quantidade de luz que incide na sua superfície. Mais luz tem uma determinada resistência, menos luz tem outro valor de resistência. Como a gente tem uma variação numérica, que não é só nada ou tudo, né? A gente tem valores intermediários, no Arduino a gente vai tratar essa condição como sendo um valor analógico. E para isso, a gente vai utilizar no Arduino Uno uma entrada a zero. Tá bom? Qual é a ideia? Né? A ideia é criar um programa para ler o valor do LDR e apresentar no monitor serial. Então, as etapas do projeto são criar uma variável, ler o valor que o LDR está apresentando em função da luz, e pegar esse valor e preencher a variável, e mostrar esse valor lá no monitor serial. Okay? Então, essas são as etapas. Criar uma variável, ler o valor que o LDR está apresentando, esse valor vai lá ocupar a caixinha da variável que a gente criou, e aí eu quero ver esse valor conforme eu vou atuando aí no LDR. Ok? Algo muito simples, só para a gente associar o conceito de valor analógico, variável, programação em blocos e programação em modo texto. Tá bom? Vamos lá para a parte prática. Né? Ó, esta aqui é uma montagem padrão para o uso de LDR. Então a gente sempre associa ao LDR um resistor, geralmente do valor de 10 kΩ, para evitar que uma corrente excessiva, né, atravesse o LDR e acabe danificando esse componente. Só esta função. E ele fica trabalhando sempre da seguinte forma. Uma linha de negativo, GND, saindo lá do Arduino, entrando no resistor. Uma linha de 5 volts, também saindo do Arduino e chegando no extremo do LDR. E o pininho central aqui, que é o ponto de união entre o resistor de 10 kΩ e o primeiro terminal do LDR, é a nossa entradinha analógica. E ela vem aqui no pininho A0, tá bom? Analog in, olha, analog in, né? Entrada analógica. Na linha de programação, como é que isso aí funciona, né? Como é que eu vou construir? Vamos lá. Vou abrir aqui o meu código, que está limpo, né? Sem nenhum problema. Eu vou vir aqui em variáveis e vou criar uma variável, clicando nesse botão. Eu já criei previamente e chamei esta variável de LDR. Tá? Então, primeiro passo, criar a variável. Criei a variável LDR. Segundo passo, eu vou definir o valor desta minha variável LDR como sendo alguma situação que está acontecendo. Essa situação que está acontecendo é o valor de entrada. Então eu venho aqui, ó, ler pino analógico. Ok? Então vou trazer aqui, ó, o ler pino analógico. Então, qual que é a lógica aqui? Eu tenho uma variável LDR e essa variável LDR vai ser preenchida com a leitura do pino analógico a zero. Ok? Até aí, tudo bem. Algo muito simples. O que eu quero fazer agora? Eu venho aqui no bloquinho de saída e vou mandar mostrar no monitor serial. Mas vou mandar mostrar quem, né? Quem que eu vou mandar mostrar? Vou mostrar o valor da variável LDR. Vou clicar aqui e vou trazer a variável para cá. Olha a lógica que a gente criou, né? Associada à minha ideia. Né? Vou até posicionar isso aqui mais para cá. Ó. Qual era a minha ideia, né? Eu tinha criar uma variável, então eu criei a variável LDR. Eu vou ler o valor do LDR e preencher essa variável. Então, ó, vou definir LDR como sendo a leitura do pino analógico a zero. E aí depois eu vou mostrar esse valor armazenado no monitor serial. Aqui, ó, o valor de LDR. É uma lógica complicada? No primeiro momento não é tão simples, né? Mas também não é tão complexa. É algo que você com o treino consegue associar. Toda variável vai receber valores.
inteiros, né, com vírgula, negativos, positivos, mas ela vai receber valores. E aí você pega e mostra ou pede para exibir o valor que está sendo utilizado naquele momento dentro da caixinha. Em linha de comando, né? Em linha de comando, como é que a gente fica? Ó, primeiro comando é a criação da variável. Tá? No nosso caso, né, o Arduino criou uma variável inteira, porque só vai ter valores positivos. Tá? Então ele chama de int, variável inteira. A gente vai ver que tem outros tipos, né? E nas próximas montagens isso vai ficar muito claro. No setup, que é a inicialização, a gente definiu o pino A0 como sendo entrada, input, entrada, e avisamos o Arduino que ele vai mostrar esse valor em modo texto. Tá? É o serial.begin 9600. Se você não sabe o que isso aqui significa, dá uma paradinha aqui e volta lá nos materiais anteriores. A gente explicou com detalhes o que esse comando representa. No loop, no programa propriamente dito, né, ele vai pegar a variável LDR, que a gente definiu aqui em cima, e vai preencher com a leitura da porta A0. Ok? Então ele vai lá na porta A0, verifica o valor que está lá e preenche no LDR. A partir daí, eu vou pedir para que ele exiba a variável LDR, né, na tela, no monitor serial. Só para que a leitura não fique tão rápida, eu vou adicionar aqui um bloquinho de controle, pedindo para ele aguardar 1 segundo. Tá? Então ele já preencheu aqui, ó, aguardar 1 segundo, na linha de programação é delay 1000, porque 1000 é 1000 milissegundos. Observe que são comandos, né, não são estruturas. Então, comandos são finalizados com ponto e vírgula. As estruturas, no caso setup e no caso loop, não tem ponto e vírgula. Okay? Programação feita, montagem eletrônica feita, agora é só a gente fazer o teste para verificar. Só para a gente ganhar espaço aqui, né, observa que eu estou na frente da minha construção, eu vou mudar aqui de bloco mais texto, eu vou mudar só para blocos. Tá? Então aqui agora a gente já tem a visualização da montagem eletrônica e a linha de comando. Também para facilitar, eu já vou subir aqui um monitor serial, para a gente poder enxergar esta leitura do LDR. Para ver o funcionamento, iniciar a simulação. Observa que a gente tem aqui um valor padrão, né? E agora eu vou atuar no LDR clicando nele. Abrir uma escalinha de cor, observa que a princípio ele está totalmente escuro, então ele tem um valor muito baixo. Eu vou atuar aqui sobre a minha quantidade de luz e observa a leitura no monitor serial. Né? Se você deixar o LDR totalmente iluminado, né, com o controle totalmente à direita, você vai ver que ele representa um valor máximo de leitura. Totalmente iluminado, um valor máximo. Totalmente no escuro, um valor mínimo. Então aí a gente tem o nosso programa funcionando de forma adequada. Aqui você tem os blocos, né? Vou parar a simulação. Aqui você tem os blocos, e se você ampliar blocos mais texto, você tem todas as linhas de comando. Espero que tenha sido útil, que você tenha compreendido um pouco essa relação de bloco e texto, montagem eletrônica, e tenha percebido a funcionalidade do LDR. Nos encontramos daqui a pouquinho. Até mais.